Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para estar a ministrar essa aula aqui da Escola de Treinamento de Líderes. Essa é a nossa escola de líderes. Eu sou o pastor Mauro, sou pastor do Ministério Casa do Pai, mas é um prazer poder contribuir para o seu crescimento. De alguma forma, essas instruções elas vão poder atingir o seu coração, abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que com esse ensinamento básico, a partir desse ensinamento, você vai decolar na sua vida espiritual. Então vamos orar nesse dia para que a gente possa aprender um bocado, né? Para que a gente possa aprender significativamente para o nosso crescimento espiritual. Oremos. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado, por mais uma oportunidade de te conhecer, de aprender sobre o Senhor. Nos abençoe e abençoe também essa pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa estar, Deus, sendo entronizado no nosso meio nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o pecado. Eu tenho falado sobre uma série de assuntos e todas as vezes que a gente se encontra aqui, a gente tem falado sobre um assunto diferenciado. E o assunto de hoje aqui é o pecado, né? Porque existe uma dúvida muito grande nas pessoas sobre a questão do pecado. O que é pecado? O que é tentação? Mas hoje nós não vamos nos ater em tentação, nós vamos nos ater em pecado, né? Então vamos lá, aqui você está vendo aí, você está visualizando aqui sobre esse tema pecado, né? Pecado, né? Pecado, tá aí, né? Deixa eu ampliar aqui a tela para a gente se ver melhor. Pecado, né? Pecado. Pecado, amados, é um assunto muito interessante, ele é um assunto vasto. Como eu estou falando, a gente vai ter vários, né, assuntos a tratar, mas tem assunto que você vai ter que procurar cavar um pouco mais. Olha só o que diz aqui a palavra, vamos lá? Todo aquele que pecar transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que peca transgride a lei. Então, se alguém perguntar para você uma hora dessa, o que é pecado? Pecado, a definição de pecado, inclusive está aqui na Bíblia, ela é: o pecado é a transgressão da lei. Que lei? As leis que Deus estabeleceu, que regem a nossa vida. Todas as vezes que eu transgrido, todas as vezes que eu avanço, todas as vezes que eu bulo, que eu passo por cima dessas leis, eu vou ter um prejuízo sobre a minha vida. Deus instituiu leis que regem a nossa vida. Existe lei para a vida financeira, existe lei para a vida sentimental, existe leis que na verdade também são princípios que regem a nossa vida espiritual, e aqui tem a lei que rege a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. E o pecado, ele é uma coisa que vai atrapalhar a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Tá bom? Então, lá em 1 João, primeira epístola de João, não é o livro de João, é primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, vai falar claramente sobre o que é esse pecado e como a gente pode estar fazendo para se livrar desses pecados, dessas situações, né? O pecado foi achado em Satanás, lá no Éden, né? Nós temos uma referência de Ezequiel, porque esse texto de Ezequiel fala de um rei, mas fala também da figura do pecado o pecado de Lúcifer, né? O Ben-Shahar. Então, lá em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, ele vai dar uma ideia sobre essa queda desse ser, a origem do pecado, como começa, como inicia, né, o pecado, e através exatamente desse ser chamado Ben-Shahar, ou Satanás. Então, é lógico, está falando sobre o rei, mas também, né, contra o rei Tiro, mas está falando aqui, fazendo uma alusão, uma menção sobre Satanás.
Aí, irmãos, eu sempre estou abrindo aqui a Bíblia na frente de vocês. Eu estou dando um ensinamento, estou dando um estudo. Tá? A cadeira está arranjando um pouquinho, está fazendo um barulhinho, mas é normal aqui. Bom, eu sempre estou fazendo um paralelo entre falar para vocês e abrir a Bíblia para a gente confirmar, para a gente tirar alguma dúvida. Pode ser que a gente, na hora de confeccionar aqui esse estudo, a gente tenha errado alguma coisa, algum versículo, então a gente tira a dúvida aqui. Ezequiel capítulo 28, o versículo 15, olha o que está escrito aqui, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui vai falar de Satanás, de Lúcifer, que ele era perfeito, que ele era um ser perfeito, que ele era um anjo de luz, que ele era um ser iluminado, né? Mas que ele se permite se rebelar contra Deus. Então aí está a origem do pecado. O pecado é uma rebelião, é uma transgressão, é quando eu me volto contra Deus. E ainda diz assim, olha o que diz aqui Ezequiel capítulo 28, o versículo 16. Na multiplicação do comércio, do teu comércio e do interior da tua violência, o pecaste pelo que lancei fora, profanando fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, né? Elevou o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quando você lê Ezequiel capítulo 28, do versículo 15 em diante, você vai ver a história de Lúcifer, tá? Ela é retratada aqui por um paralelo traçado entre esses reis aqui, esse rei, mas há também a figura de Satanás, tá bom? Então aqui é a origem do pecado. Pastor, onde começou esse negócio de pecado? Onde iniciou essa questão de pecado? Porque hoje a humanidade gira, né, sofre tudo isso aí em consequência disso tudo. Os dois juntos deveriam, aqui Gênesis 2, de 1 a 25, olha só, Gênesis 2, de 1 a 25, agora sim, vem a parte do homem, aí a gente vai ver, o diabo peca, é lançado sobre a terra, vem para a terra, gera o caos, e aí Deus precisa reformar tudo de novo, começar algumas coisas relacionadas à criação. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Olha o que diz aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que comeres, certamente dela morrerás. Então, Deus tinha um relacionamento perfeito com o homem, com Adão. Deus tinha esse relacionamento, essa relação perfeita com o homem, com Adão. E nessa relação, ele tinha uma relação diária, uma relação perfeita. Agora, Deus colocou alguns marcos, alguns pontos, alguns limites, e esses limites eram exatamente para que essa comunhão não fosse quebrada. Porém, a gente sabe que o ser humano, que o homem, ele nasce, ele é gerado com uma particularidade dentro dele chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que o homem vai usar lá na frente e vai pecar contra Deus. Porém, Deus deixa ele livre. Então, queda de Satanás, o pecado que inicia no céu com Satanás, quando ele se enche o coração, quando ele enche de orgulho, quando ele se acha melhor até mesmo do que Deus, e aí ele cai, ele é jogado para fora, para a terra, ele é expulso, com ele vai uma terça parte, daí já temos o pecado. Agora Deus coloca o homem no paraíso, o homem não tem pecado, o homem começa a se relacionar com Deus na viração do dia, ele começa a ter um relacionamento com Deus, essa relação entre Deus e a sua criação, os seus filhos, e aí ele começa a relacionar. Mas aí Deus não havia botado obstáculo nenhum nesse primeiro momento aqui, apenas alertou o homem que poderia pecar. Olha só o que acontece. As suas vidas, bem como toda a humanidade, sofreram as consequências das transgressões, distanciando-se de Deus e do plano inicial do Criador. Aqui você já está vendo Gênesis 3, versículo 8. Vamos ver o que está acontecendo aqui em Gênesis 3, 8. Olha o que diz aqui. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é que tu fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse a serpente. Aí vamos parar por aí. Então aqui já está uma queda, já caracterizou a queda. O ser humano cai, o ser humano cai. O que significa esse cair? O homem caiu. É que ele estava num patamar, ele estava num nível de relacionamento e ele cai desse nível. Por isso que a gente fala, fulano caiu. Ele estava num grau, num nível de relacionamento e ele cai, ele sai daquela posição, né? Agora vocês perceberam três coisas que acontecem aqui, que está aqui nesse versículo. Olha o que está aqui nesse versículo aqui, versículo: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Quatro coisas aqui que vão nos ensinar sobre o pecado. Olha só: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, né? E porque estava nu, olha o que diz aqui, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, ele primeiro ouve a voz de Deus, mesmo ele naquela condição, naquela situação, ele vai ouvir a voz de Deus. Ele vai ouvir Deus chamando ele vai ver Adão, 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 onde é que você está, onde é que você está. Aí o que diz? Estava nu, tive medo e me escondi. Três características de um homem caído. Estava nu, tive medo e me escondi. Um homem que estava nu, um homem que estava no estado de depravação, ele agora está reconhecendo a sua depravação. Antes ele não estava no sentido depravado, no sentido de que ele não estava envergonhado, mas agora o pecado vai trazer a vergonha, a depravação, e o medo. Agora ele não vai ter mais o temor de Deus, ele vai ter medo. Por isso que as pessoas que não têm Deus, elas não têm o temor de Deus. Pessoas sem Deus, elas não têm o temor de Deus, elas têm medo. Existe uma diferença entre ter o temor de Deus e ter o medo de Deus. Você deve ter o temor de Deus, não medo. Ah, eu não vou. Pode observar, convide uma pessoa para ir na igreja. Ela vai dizer: ah, não, eu não tenho roupa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não dá, eu tenho um compromisso. Na verdade, ela tem medo. Ela tem medo de Deus. Ela acha que ela indo lá, Deus vai matar ela, vai castigar ela. Olha só: estava nu, tive medo e me escondi, que é a característica do homem caído, do homem pecador. Pode observar que o homem, quando vai pecar, ele se esconde. E quando ele não se esconde mais, ele já está num nível de depravação. Quando o ser humano não esconde mais o seu pecado, o seu ato libidinoso, a sua desonra com o seu próprio corpo, então ele já está um pecador, ele já tá depravado. A depravação já chegou nele, ele já está depravado. Então, estava nu, tive medo e me escondi. Ele já está aqui numa característica, tá bom? Tem outro texto aqui que a gente vai ler, está lá em Romanos. Eu falo para vocês que eu estou ensinando, mas eu sempre estou colocando aqui algumas coisas importantes aqui para você ver alguns versículos. Romanos 5,12. Olha só o que diz, eu acho interessante, irmãos, porque a gente precisa folhear a Bíblia. Você vai anotando aí na sua Bíblia, vai anotando esses ensinamentos. Uma hora dessa, um dia desse, você vai poder utilizar, né, esse estudo. Romanos 5,12. Vamos lá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, agora, irmãos, essa morte vai passar para todos os homens. Eu preciso falar uma coisa logo aqui nesse começo, que as pessoas não entendem sobre o pecado, que existe uma lei chamada lei da culpa. A lei da culpa é uma e a lei da consequência é outra. As pessoas acham que são as mesmas coisas, mas não são. Lei da culpa é uma. Quando a gente vem para Deus, quando a gente vem para Jesus, confessa o nosso pecado, ele perdoa. Mas a lei da consequência, ela existe também. E é uma das coisas que a gente não vai poder, né, burlar, fugir, é da consequência. Coloque isso na sua cachola aí. A pessoa pode decidir pecar,
mas ela não pode fugir da consequência. Então, já viu aquele camarada que ele foi roubar e de repente pegaram ele e toraram a mão dele? Eu já vi um camarada que ele foi roubar, toraram a mão dele. Aí ele pediu perdão de Deus, ele pediu perdão das pessoas, as pessoas perdoaram ele. Agora, mas qual é a consequência? Ele não tem mais mão. Então você tem que entender que uma vez decidindo pecar, você vai ter uma consequência sobre você. Nós não estamos imunes, isentos às consequências dos nossos pecados. Então, para todo pecado tem uma consequência. Até aí deu para entender? Muito bom, vamos lá. Eclesiastes 7:29 também tem um texto interessante, nós vamos para lá. Hoje nós vamos trabalhar muito com a Bíblia porque tem muito texto aí. Eclesiastes 7, versículo 29. Olha o que diz o texto, né? Eis o que então somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ele mesmo se enrolou. O ser humano mesmo, Deus fez o homem correto, fez o homem reto, fez o homem limpo, fez o homem justo, mas ele fez uma opção, ele fez uma escolha, pecado é uma escolha, uma decisão, tá bom? Essa é uma coisa importante de nós atentarmos, o pecado é uma escolha, uma decisão. Ah, eu pequei, mas o diabo me enganou. Tá bom, mas você decidiu. Nunca esqueça disso. Tá bom? O pecado e a humanidade, assim as consequências de todos, por natureza, pecadoras e inclinados, assim por consequência, todos somos por naturezas pecadores e inclinados à prática do mal, né? Natureza, essa inclinação nossa, esse desejo nosso, né? Nós nos tornamos pecadores no sentido de que a consequência vem passar a habitar em nós, essas consequências vêm fazer parte da nossa vida. Nós estamos sujeitos agora. Você pode até dizer assim, eu não pequei, mas aí você acaba sendo envolvido por este ato, por este pecado de Adão. Gênesis 3:12 está dizendo lá, né? Aí diz assim, olha o que diz aqui o Salmo 51, versículo 5, que eu quero ler para você. Vamos lá. O Salmo 51, que ele fala um salmo de perdão, ele tem uma coisa interessante aqui no versículo 5. Olha o que diz o texto aqui do versículo 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Aqui Davi está dizendo, né? Salmo davídico, né? Olha, a minha mãe, ela manteve uma relação com meu pai aí, essa relação meia louca, aí eu nasci. Tanto é que ele era uma situação para ele constrangedora, que o pai chamou todos os irmãos e por último foi ele que foi chamado, porque era filho com aquela cidadã lá, com aquela mulher lá. Então esse pecado ele vai começar a fazer parte dessa vida do ser humano, tá bom? Ele vai fazer parte da vida do ser humano, tá bom? Salmo 53, vamos lá, agora a gente vai passar aí um pouquinho, versículo de 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. E se há quem busque a Deus. Porém, todos se extraviaram juntamente, se corromperam, e não há um quem faça o bem. Não há um sequer. Tá? Então, o ser humano, uma vez que Adão peca, que Adão cai, esse ser humano traz agora sobre a vida dele essas consequências do pecado. Já vai nascer com as consequências do pecado. Você já vai nascer limitado, você já vai nascer com uma mentalidade que não vai abranger tudo. Você já vai nascer com todas as consequências oriundas deste pecado, tá? Isso aí é importante nós entendermos, tá bom? Aí tem outros processos que nós vamos ver lá na frente, santificação, justificação, mas hoje nós estamos estudando esse aspecto do pecado que é muito interessante nós vermos hoje, que nós precisamos estudar um pouco sobre isso. Depois desse texto de Salmo 53, tem o livro de Romanos. Vamos lá? Romanos 7:14. Eita Deus, hoje é o dia que nós vamos ler bastante a Bíblia, estudar um pouco a Bíblia. Romanos 7:14. Vamos lá. Porque bem sabemos que a lei do espírito, que a lei é espiritual e todavia sou carnal.
vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Ora, se faço não, o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esse homem aqui, ele está sujeito, né? Eu vou ler mais um pouco aqui, versículo 17, 18, tá bom? Romanos 7, 18. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos ler até o 25 aí para a gente entender. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o, o querer e o bem que está em mim, não, porém, não, o bem está. Pois o querer, o bem está em mim, porém não o efetuar. Ou seja, ele está dizendo que ele quer fazer o bem, porém tem dificuldade aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço não o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ai de nós se não fosse Jesus, na verdade, tudo isso aqui está fazendo menção para esse homem que agora ele está nesta condição, que ele decide pecar, que ele decide cair, e consequentemente ele decidindo cair e pecar, esse homem agora ele vai sofrer essas consequências desses pecados, né? Vamos lá. Efésios capítulo 2, olha essa carta de Paulo aos Efésios, olha só que está falando aqui sobre o pecado. Efésios capítulo 2, deixa eu ver aqui rapidinho. Efésios capítulo 2, está aí na telinha para você acompanhar. Versículo 1 até o versículo 3, olha o que diz aí. Eu vos dei vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui ele está dizendo como é que nós andávamos. Agora eu estou falando aqui no homem caído, homem que pecador, homem miserável, distante de Deus. É lógico que quando Jesus entra, ele vai mudar esta condição. Nós vamos ter ainda alguns traços, nós vamos ter algumas situações, mas aí Deus nos santifica, nos perdoa, nos limpa. Mas o pecado, ele faz um estrago muito grande, tá bom? O pecado, ele é universal. Isaías 53, tá bom? Isaías 53, olha o que diz aqui o texto, o versículo 1. Vamos lá? Quem creu na nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e maltratado. Será que eu estou lendo certo, Jesus? Ah, tá aqui. Isaías 53, 6, né? É o 6, né? Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só. Aí Jesus vem para nos resgatar. Quando Jesus vem para nos resgatar, nos tirar desta condição, desta amarra. Porque o pecado, amado, ele escraviza, ele amarra, ele prende a pessoa. E se Jesus não entrar na vida dessa pessoa, não trazer libertação para essa pessoa, ela vai ficar aprisionada.
ela vai ficar amarrada, ela vai ficar imobilizada. É por isso que Jesus tem que entrar na vida da pessoa para que ela possa ser limpa, para que ela possa ser liberta, para que ela possa ser renovada. Então eu quero dizer para você que o pecado veio sobre a humanidade, o pecado de Adão veio sobre a humanidade, a decisão de Adão trouxe consequência para nós. Agora nós temos uma oportunidade de nos libertar por intermédio de Jesus, de sermos livres. Você não é obrigado a ser escravo. Você não é obrigado a ser escravo da prostituição, da imoralidade, das coisas que têm permeado este mundo, que têm nos visitado através de rede social, tudo que não presta, amados, esse mundo está podre. E aí com essas poluições da mídia, tudo culmina, trabalha para tentar nos destruir. Isso aí você pode ter certeza, tá? Vamos lá? Isaías 53, primeira epístola de João 1:10. Vamos lá? Primeira epístola de João 1:10. Olha só, irmãos. Nós estamos vendo só mesmo os atos agora que Jesus faz para nos dar a vitória, né? Olha o que diz aqui, ó. Se dissermos, 1 João 1:10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando Adão peca, todos nós pecamos. Pecamos junto com ele. Pastor, mas eu não estava lá, não fiz nada. Mas é uma condição, nós estamos atrelados a isso. Mas é lógico que por causa que um pecou, todos pecaram também. Mas agora, por causa da atitude de um justo, todos vão ser justificados, né? Romanos capítulo 3. Agora vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor que edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, né? Perdão, é Romanos, né? É Romanos capítulo, oh meu Deus, hoje está difícil. Romanos 3. Hoje está difícil, aqui que eu tô com uma luz aqui, amado, no meu rosto, na minha cara, não é fácil, tá? A gente fazer uma gravação, tem que, para poder a gente aparecer, tem que ter uma iluminação aqui, essa iluminação. Vamos lá, vamos avançar. Romanos 3:10, vamos lá. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Aí vem uma série de ensinamentos sobre o ser humano. O ser humano, é lógico que sem Deus aí ele vai entrar nessa condição. Olha o que está escrito aqui. Versículo 11, olha o que diz o versículo: não há um quem entenda, não há quem busque, todos se extraviaram e fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, a boca deles está cheia de maldição, seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, mano, essa é a condição do ser humano. O ser humano sem Deus é isso aqui. É pecado purinho, sem mistura, né? Como dizia um pastor amigo meu, era pecado puro, sem mistura nenhuma. Aí também tem outro texto aí embaixo que eu quero ler, nós estamos falando de pecado, a hamartiologia. Romanos 5:19, aí nós vamos lá para o capítulo 5, vire a página aí, o versículo 19. Olha o que diz o texto aí. Porque, como pela desobediência de um só homem, aquilo que eu falei ainda agora há pouco, Romanos 5:19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, todos se tornaram justos. Pastor, mas Deus é injusto, porque eu não pequei, não estava lá com Adão, como é que eu vou sofrer tudo isso? Mas hoje você tem a restauração por meio de Jesus Cristo. Aí está dizendo nesse texto, Romanos 5:19, por um homem entrou o pecado, e por um justo, que é Jesus, entra também a salvação. Entra a salvação. Até aí deu para entender? Entra a salvação. Olha só. Entra a salvação, né? Aqui nós estamos aqui. Por um homem entrou o pecado, e por um homem, Romano está aqui, Romanos 5:19. E por um homem entra a salvação, tá bom? Aí tem também Romanos 8, versículo 22. Olha o que diz o texto aí de Romanos 8, 22. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, porque é muito interessante esse texto. Porque sabemos que em toda a criação, a um só tempo geme
e suporta angústias até agora. Por que que essa criação geme? Por causa do pecado. Esse pecado não é só de uma pessoa, não foi só de Adão, foi de toda a criação, né? E por isso o ser humano geme, a criação, tudo que existe. Amado, quando Adão pecou, tudo foi mexido, tudo foi burlado, tudo foi avançado. Eu imagino que quando Adão estava no Éden, era um ecossistema perfeitíssimo. Não tinha problema nenhum. Aí depois que ele peca, cai, a terra começa a criar espinhos, abrolhos, e aí começa a acontecer tanta da coisa, fica uma disfunção ecológica, acontece muitas coisas quando o ser humano cai, porque tudo isso atraiu uma maldição sobre a terra, sobre a vida dos seres humanos, e que aí Deus vem através de Jesus para, né, limpar, para purificar, para restaurar a vida do ser humano através de Jesus. Ao mesmo tempo que vem o pecado, é lógico, Deus vai trazer também uma solução para este homem que pecou, né? Ele vai providenciar. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Ao pecar, o homem rejeita a vontade de Deus em favor da sua própria vontade. Olha, eu estou falando algumas coisas aqui, depois eu vou dar fazer alguns comentários práticos. Eu gosto muito desses comentários práticos, né? Eles ajudam-nos muito sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ao pecar, o homem rejeita a vontade de Deus em favor da sua própria vontade. Todo pecado é cometido contra Deus. Aí está escrito aí no Salmo 51, o Salmo 51, versículo 4, né? Todo pecado que é cometido, ele é contra Deus, né? Salmo 51, versículo 4. Vamos lá, gente, vamos achar. 51, versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Pequei contra ti, e somente contra ti pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Você está me perguntando assim, pastor, mas a gente peca, não ofende a Deus e peca contra o nosso corpo? Sim, a gente vai trazer um prejuízo para o nosso corpo também. Mas o pecado vai ser direcionado para Deus. Por isso que o inimigo quer fazer com que você fique tropeçando nos seus pecados aí. Mateus 6,15 também. Olha o que diz aqui, Evangelho de Mateus, né? Eu falei que hoje nós íamos meditar muito na Bíblia. Mateus 6,15. Olha o que diz o texto da palavra de Deus aí. Vamos lá. Se, porém, não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai poderá perdoar as vossas ofensas, né? Ou seja, o vosso Pai poderá perdoar as vossas ofensas, porque o seu pecado é contra Deus. Então Deus precisa te perdoar do pecado, tá? Você precisa ir a Deus para ter o pecado perdoado. Romanos 8, versículo 7. Eita, hoje nós vamos trabalhar muito versículo. Pode preparar a Bíblia aí, que o negócio hoje está quente, tá? Romanos 8, versículo 7. Hoje o negócio aqui está afiado. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo do poder, nem pode estar. Tá? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando você decide viver nesta vida sem Deus, nessa carnalidade, nesse sarcasmo, nesse sarcóide, você vai atrair maldições para a sua vida. Porque o pecado, você quer viver no pecado, você vai ficar contra Deus. É você que sabe. Hoje Deus está te dando a oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma mudança de vida. Deixa eu ver aqui. Isso é Romanos, né? 8:7, né? Vamos lá. Aí tem outro texto aqui que é importante, que é interessante nós ler. Vamos ler? Atinge também o próximo. Aqui o pecado já está atingindo o próximo. Eu não posso ler tudo, né? Senão nós vamos passar a noite toda aqui, ou o dia todo aqui, né? Mateus 6,14. Mas eu posso ler pelo menos um versículo. Você vai ler o restante aí na sua casa. Eu já estou lendo para você. Dá trabalho mesmo. A gente tem que abrir a Bíblia. Mateus 6,14. Mateus 6,14. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Mateus 6,14, 6,14, 6,14. Olha o que diz o texto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, já li isso daqui, né? Ele está falando aqui, está repetindo, né? Mateus 6,14, já li aqui. O pecado pode ser deliberado consciente,
voluntária, ou seja, eu decido pecar, né? De fraqueza ou presunção parcial, né? Uma parte vai para cima, né? Deixa eu ver aqui. Ou inteira, oposição à vontade de Deus. Você vai ler isso aqui, tá bom? Deixa eu ler aqui um. Eu vou ler um aqui para você ter entendimento. 2 Coríntios 4:4, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler aqui que é para você ter uma base aqui. Vamos lá. Nos quais Deus deste século cega o entendimento do incrédulo para que este não veja a resplandência, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, o inimigo ele tenta cegar as pessoas no pecado para que elas não vejam, né? Elas não vejam, né? Parcial ou inteira, né? Ela não veja a luz do evangelho. E aí a pessoa não vendo, como é que uma pessoa pode se arrepender se ela não sabe que está errada, né? Vamos lá. Todos, no entanto, são pecadores e separaram estão e separaram o homem. Todos, no entanto, são pecados. Todos são pecados, separam o homem de Deus e, consequentemente, carece do perdão. Aqui está falando sobre o perdão, sobre a misericórdia. Pecando, pecado imputado, toda a humanidade estava em Adão, participando e assumindo, consequentemente, a culpa. Já falei sobre isso aqui, tá bom? Então, o ser humano, ele acaba carregando essa consequência do pecado de Adão sobre a vida dele. Eu estou falando dessas coisas básicas, porque depois eu vou entrar em algum assunto aí que ele é muito importante para nós, sobre essa questão do pecado. Aí nós vamos falar um pouco sobre a natureza do pecado. Olha só, pecado é rebelião. Pecado é rebelião. Pecado é a rebelião. Vamos lá. Aí você pega Romanos capítulo 1, versículo 1. Esse texto de Romanos é muito poderoso. Romanos 1, olha lá. Romanos 1:18. Vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Quando você for ler esse texto, você vai ver que não tem escapatória para o homem. Deus se revela até pela natureza. Deus se revela até para aquela pessoa, até pela natureza, para aquela pessoa, né, que pode dizer assim: ah, mas pastor, e aquele cidadão, aquele índio que está lá na aldeia, ele sabe que existe Deus, sabe que existe Deus, que ele vai adorar o Deus Tupã. Quem foi que colocou isso nele? Nós temos algo dentro de nós chamado eternidade. E essa eternidade é que vai fazer com que a gente tenha essa relação com Deus, a gente busque a Deus, a gente tem uma necessidade. É por isso que a gente fala que o nosso vazio, ninguém vai preencher, nada neste mundo vai preencher, nem homem, nem mulher, nem dinheiro, nem casa, nem bem, nem terra, nada, só Deus. Só Deus. Vamos lá. O pecado é uma rebelião, é uma transgressão, uma violação a respeito do limite entre o bem e o mal, né? Que o erro, o pecado é um desvio do plano de Deus para o homem, não submissão à vontade de Deus. Tudo isso aqui são definições que podem ajudar você a entender o que é o pecado. É a não submissão à vontade de Deus. É a não submissão à vontade de Deus. É quando a pessoa não se submete. A iniquidade é perversidade, aí tem texto. É impureza, ausência de santidade. Pecado contamina o caráter do homem. O pecador não arrependido e não perdoado vive no estado de pecado e gera atos de pecado, né? Vai gerando, vai gerando, vai gerando. Eu vou até ler esse texto para você, que está aqui em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo, deixa eu ver aqui, 5.
Gênesis 6:5. Olha lá o que diz o texto. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você já pensou, meu irmão, como a maldade ela vai atingindo níveis, né? Então vamos lá. A impureza, a ausência de santidade, o pecado contamina o caráter do homem, né? O que é o pecado? É uma atitude de incredulidade. Este gerador de todos os pecados, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. É a rejeição do plano do Salvador, o plano salvador de Deus. Quando eu continuo no meu pecado, quando eu não quero me arrepender do meu pecado, eu estou dizendo para Deus que o plano dele em relação à minha vida espiritual que ele tem para mim, né? O plano que ele tem para mim não serve, é como se eu estivesse rejeitando, é como se eu estivesse dizendo: não, Deus, eu não quero isso, eu não quero esse plano que o Senhor elaborou para mim. Na verdade é isso, então nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o pecado é uma atitude de incredulidade, é a rejeição do plano salvador de Deus para minha vida. Eu vou ler aqui, porque eu acho interessante esses textos. João, capítulo. Se bem que nós podemos ler um texto aí que é muito interessante, né? João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Porém, a todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Deixa eu ver outra coisa aqui interessante sobre o pecado, as consequências do pecado. Olha só o que eu estava falando ainda agora aqui, né? A consequência sobre o pecado. Vamos ver isso aqui, porque isso aqui é interessante, ó. Eu falei que não tem como a gente fugir das consequências, né? Então, pecou, vai arcar com as consequências, não tem jeito. E aí tem aqui a primeira consequência dessa confusão que houve lá no Éden, né? Quando o homem peca, aí vem uma sentença sobre a serpente, né? Qual é a sentença sobre a serpente? Astejarás sobre o teu ventre todos os dias da tua vida, né? Sobre o diabo, né? Sobre, sobre Satanás, olha só, versículo 15, né? Este te ferirá a cabeça, né? Este te ferirá a cabeça. Esse é bem esse texto aí, Gênesis 3:15. Olha o que diz o texto aí, vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, então a tua descendência, o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, né? Que Jesus ia pisar aqui na cabeça de Satanás aqui, né? A inimizade entre os homens, a inimizade entre as hortes do mal e a descendência da mulher, né? Uma confusão muito grande aqui por causa do pecado, né? Deixa eu ver aqui, ferirá o calcanhar e Cristo ferirá Satanás a cabeça, que eu já falei. Sobre Eva e as mulheres, né? Aumentarei as dores de parto, né? E submissão ao seu marido, né? Então ela vai estar sempre ali naquela condição, né? Ela foi criada depois, ela vai agora ser colocada numa condição agora sujeita ao marido, lógico, porque ela quis passar à frente, agora vai ter que sujeitar, né? Antes os dois andavam bem caminhavam juntos, aí agora vai se sujeitar. Mas a pior consequência é ela ter essas dores aumentadas aí. Vamos lá, sobre Adão e sobre os homens, né? Vamos ver lá em Gênesis 3:17. Olha o que diz aí Gênesis 3:17. Deixa eu ver aqui, que eu quero lhe passar aqui. Gênesis 3, versículo 17. A consequência do pecado sobre o ser humano. Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu não te ordenei, não comeste, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o teu sustento durante todos os dias da tua vida. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então agora vai vir a maldição sobre o solo, né? O cansaço, o trabalho, né? Sobre a raça humana,
né? Então, esse pecado vai trazer, sobre a raça humana, vai trazer uma quebra de comunhão com Deus, vai ser expulso do Éden. Tudo isso aqui que eu estou colocando, mano, eu queria que vocês dessem uma analisada, porque são situações que são consequência do pecado do ser humano. Quebra de comunhão com Deus, ele é expulso do jardim do Éden, ele é punido, né? E essa punição pode vir de várias formas, né? E assim vai, né? Então vocês vão analisar essa parte aqui, vão puxar os versículos, vão ler. É muito importante você ler. E aí tem uma consequência também sobre Adão, né? Tu és para o pó tu voltarás, né? Então ele agora que não ia morrer, agora vai passar a morrer, né? Ele vai passar a ter duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Tem muita gente que já está morta espiritualmente e só falta a morte física, né? Então ele passa a ter a morte espiritual, que é a quebra desse relacionamento com Deus. E agora ele vai ter essa morte também física. Morte física vai passar para todos os homens. Tanto é que a gente carrega isso daí antes. Por que a gente chora quando alguém morre? Porque é uma separação. Todas as vezes que você vê essa palavra na Bíblia chamada morte, ela está relacionada com separação, morte, separação, né? Aí, por isso que a gente chora, a gente sente saudade. Esse é o nosso lado humano, mas é uma consequência do pecado, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. O pecado e Jesus Cristo, vamos lá, separado de Deus. O homem depende da sua graça para ser salvo. Isso aqui é do Jesus, em relação a Jesus. O ser humano precisa de Jesus. Precisamos confessar nossos pecados e pedir perdão a Deus. Aqui você vai ter uma ideia da salvação. O homem, ao aceitar a salvação de Jesus Cristo, recebe o perdão de Deus. Quando você se entrega para Jesus, você pede perdão para Deus, ele te perdoa. Não tenha dúvida disso. Deus perdoa o nosso pecado. Ele é justo. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Inclusive eu coloquei aqui, ó, João 1,9. João 1,9, tá aqui. João 1,9, tá bem aqui embaixo. Tá perto de Romanos 6,23, né? Então a redenção de Deus nos dá nova natureza, a regeneração, a capacidade de servir a Cristo. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente vai vencer todas essas coisas, vai ficar limpo do pecado, vai ter o poder de decidir, né? Vai ter o poder de decisão e, consequentemente, vai poder servir a Deus, né? Aí o último parágrafo lá embaixo, o pecado e o crente. Aí está dizendo que o crente pode se prevenir do pecado através da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 11, através da intercessão, através de Cristo, através da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Bom, isso aí são coisas importantes da gente ler. Tem um tema aqui interessante, ramartiologia. A ramartiologia a teologia, ela classifica essa palavra aqui, ramartiologia, como doutrina do pecado, tá? A doutrina do pecado, a ramartiologia. Essa palavra ramartiologia, quem estuda teologia sabe que ela significa doutrina do pecado, do arguilhão, do alvo, arremesso, crimes, desobediência, doutrina, errar o alvo, né? Ramartano, ramartiologia, ramartia, lançar, pecado, perdição, transgressão, vícios, violar, e aí vai dizendo, tá? E tem dois textos aqui, tem dois versículos aqui conhecidos, Romanos 3,23, Romanos 6,23, que são os versículos conhecidos nossos que a gente utiliza para quando a gente vai falar de pecado. Então, é muito importante. E aqui, irmãos, eu trago alguns versículos que é importante você ler esses versículos aí, que vai te ajudar muito sobre o pecado. Um bocado de versículo aí sobre o pecado, né? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu vou ler alguns aqui para você, que é muito importante. Eu acho muito importante. Eu coloquei só versículo importante aqui para você. Vamos lá? É, Romanos 3,23, pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, isso é quando a gente acaba pecando, tem uma salvação, tem uma solução, e é quando nós confessamos os nossos pecados. Mortificai os vossos pecados, os vossos membros,
que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado. Apetite desordenado, deixa eu ver o que mais aqui. A concupiscência, avareza, idolatria, Colossenses 3:5. Pois que pecaremos, pois estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6,15 fala que nós agora estamos debaixo da graça e nós temos força para resistir o pecado, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, e entre só ele e você, e depois se ele te ouvir, ganha teu irmão. Mateus 18,15. Adúlteros e adúlteros, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. Muito bem. Quem anda em sinceridade anda seguro. Aqui está falando aqui sobre algumas consequências. Fala sobre o pecado, né? Esses versículos aqui são interessantes, né? Mas o que perverte seu caminho será conhecido. Provérbios 10:9. Segurança, vida, e fala sobre a mentira. Pare de mentir, porque um dia a mentira vai vir à tona, né? O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do seu mau tesouro tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a sua boca. Lucas 6, versículo 45. Está falando de falar sobre bênção, né? Aqui tem vários versículos, você vai ler esses versículos. Bem-aventurado o varão que não anda com conselho dos ímpios, nem se detém com caminhos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. Então aqui esses versículos, eles estão falando sobre o pecado. E eu quero que você leia esses versículos, são muito importantes para você. Eu coloquei muitos deles aqui para você, olha só. Né? Bem-aventurado, varão, até repetir, né? Botei tanta, olha aqui está escrito aqui, chegai-vos a Deus e ele vos limpará as mãos pecadores. Da mesma boca procede bênção e maldição, mas a prostituição, a impureza, a avareza, né? Então, uma coisa importante que você precisa saber sobre o pecado é que o pecado ele nos escraviza, o pecado ele nos cega, o pecado nos afasta de Deus, o pecado faz com que a gente caia do nível de relacionamento. O pecado, uma coisa, uma coisa importante que você precisa aprender sobre o pecado. O pecado ele vai quebrar nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. E ele vai fazer com que muitas bênçãos elas sejam vetadas, seguras aqui e não descem para nós. Por isso eu quero que você entenda, que você aprenda, que você abra o seu coração para entender que o pecado ele precisa ser confessado. A gente não foi feito para ficar guardando pecado. A gente tem que confessar nosso pecado, pedir perdão do nosso pecado, da iniquidade da nossa alma, pedir que Deus venha restaurar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, venha nos renovar de toda iniquidade, nos tirar, nos limpar, perdão, nos limpar de toda iniquidade, tirar tudo que não presta da gente, para que a gente possa ter uma vida abençoada na presença de Deus. Aí sim, quando a gente faz isso, a gente vai ter o coração renovado, restaurado pelo Senhor. Então, não confunda a tentação com o pecado. Tem muita gente que ele é tentado e ele não pecou, ele está sendo tentado. Ai, pastor, estou sendo tentado, estou sendo tentado. Então, meu filho, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, porque a tentação, ela vem. Né? Você é ser humano, a tentação, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. E aí você precisa estar submetendo a sua carne ao senhorio de Jesus. Faça um jejum, faça uma oração, se afaste. Uma das coisas que mais faz as pessoas pecarem é que elas sempre estão ali naquele ambiente de pecado e elas não querem sair dali. E a pior coisa é você estar num ambiente de pecado estando fraco, né? Você estando fraco, você precisa se fortalecer em Deus para que Deus possa te dar vitória nessas áreas que você tem fracassado. Então abra mão do pecado, né? Abra mão da iniquidade. Abra mão do pecado, abra mão da iniquidade, abra mão de tudo aquilo que tem prendido você, que tem amarrado você, que não tem deixado você ser livre, glorificar Deus, né? Então abra mão. Então o pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, é aquilo que traz prejuízo para a nossa alma, tá bom?
Então eu espero que você pegue esse estudo, você possa passar os versículos com calma e na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto com mais ênfase, com alguns tópicos mais fortes, mais abençoados. E eu tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse dia? Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós pedimos que o Senhor venha, Deus, mudar a condição de vida. Venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa condição. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e dá vitória para o teu povo que está precisando de um milagre nesta área, Deus, de relacionamento contigo. Perdoe o pecado da tua igreja, do teu povo, dessa pessoa que está nos assistindo agora. E limpa ela e purifica ela de toda iniquidade, de todo pecado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida. Eu espero que você pegue esse estudo, você possa fazer um estudo sobre ele e aí, consequentemente, você vai fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.